Iriel se escondeu adequadamente, mas Efereno e os outros membros não conseguiram encontrar um bom lugar que os impedisse de serem encontrados. Freneticamente andando pela sala, eles decidiram apenas optar pela opção mais próxima que tinham, por mais ruim que fosse um ponto para se esconder. Um se escondeu atrás da porta, outro se escondeu atrás de um cabide, e Eferene se fez flutuar e se agarrava ao teto como uma estrela do mar usando psicocinesia em si mesma. Deculém abriu a porta, fechou-a atrás dele e pendurou o casaco no cabide sem levantar um dedo. Professor, como devemos prosseguir com a classe comum esta semana? Apenas deixe a papelada e vá. Sim, senhor. Ele entrou com seu professor assistente, mas Allen logo saiu. Pouco tempo depois, Deculém parou no meio do escritório. Todos prenderam a respiração. Deculém, aparentemente profundo em pensamento, momentaneamente inclinou a cabeça para cima, encontrando o veneno no teto. Eferene riu amargamente no momento em que foi descoberta. Olhando apaticamente para ela, Deculém desmantelou sua magia. Antes de Eferene cair, ela diminuiu a velocidade usando manipulação de fluidos, permitindo que ela pouse sem dor. Deculém ficou um pouco surpreso, considerando que consumiu 300 mana apenas por se intrometer na psicocinese de Eferene. Ela só mostrou seu talento no início do semestre, mas seu nível de conclusão mágico ainda era como iniciante. Considerando que as próprias habilidades de Deculém também melhoraram até certo ponto, ela cresceu rapidamente. Foi porque ela era uma personagem nomeada. Ele sentiu algo próximo ao ciúme, mas rapidamente o ignorou. Todos vocês, saem. Deculém chamou os outros membros do CRMC. Pouco tempo depois, 4 debutantes se viram diante do professor-chefe, que estava olhando para eles atentamente. A intrusão em meu escritório é motivos para punição disciplinar, em casos extremos, expulsão. Eu sinto muito. Júlia foi a primeira a gritar e se ajoelhar. Efereno, Rondó e Feri seguiram seu exemplo. Não há necessidade de um pedido de desculpas. Apenas me diga o seu motivo para fazer isso. Isso é... Efereno pensou em sua situação. Iriel estava escondido sob a mesa de Deculém. Se ela vendesse, eles seriam capazes de sair de problemas de alguma forma. No entanto, ela era leal a uma falha. Queríamos te mostrar isso. Ela tirou uma foto do bolso e deu a Deculém, que usou o psicocinese para recebê-la. Depois que ativamos essa fórmula, ela exibiu uma mensagem no ar, um aviso das cinzas. Sim, presumindo que é isso que é, chegamos a dizer o mais rápido possível. Ele olhou de perto a fotografia. Efereno pensou que reagiria da mesma maneira que os outros professores. As cinzas eram o calcanhar de Aquiles, afinal, vale a pena atenuar as circunstâncias atuais. No entanto, sua resposta excedeu em muito suas expectativas. Ele até assentiu, deixando-o saber que ele entendeu porque eles se infiltraram em seu escritório. Mesmo assim, os invasores devem ser punidos. Além disso, sua presença ainda parecia gelada, mas sua voz claramente suavizou. Deculém olhou para eles. Este não é um debutante de problema como você deve se preocupar. Mesmo que as cinzas estejam envolvidas, apenas professores ou mais altos devem lidar com isso. Os outros professores nem se incomodaram em nos ouvir. Efereno apertou os punhos com raiva. Eu sei. Isso é de se esperar daqueles cães velhos. Sua declaração surpreendeu a todos na sala. Mas existem muitos outros professores nesta torre. A maioria, se não todos, dos antigos professores da torre da Universidade Imperial permitiram que suas habilidades mágicas estagnassem, uma vez que se concentraram principalmente em suas pesquisas e projetos. No entanto, entre os novos professores que haviam acabado de entrar em meados dos 20 anos, estavam confiáveis personagens nomeados, como Jennifer de Harmony, Kelodan, The Glasses Holder e Grant. Encontre Kelodan. Ele será capaz de ajudá-lo. No jogo, Kelodan foi feito para ser o assistente do jogador durante os estágios iniciais de sua jornada. Ele lideraria bem Eferene e o clube deles. Vou te dar um ponto de penalidade. Além disso, você não pode reconhecer essa descoberta como uma conquista do seu clube. Sim, obrigado. Você pode ir. Efereno e os outros saíram com as cabeças para baixo.
Deculém caminhou e sentou-se em sua cadeira de escritório. Depois olhou para a foto que eles lhe deram, ansioso para a retribuição das cinzas. Chegará o momento em que sua fraqueza será explorada. Rank 5 Intermediate Boss Event, Baron of the Ashes. Recompensa de assassinato de chefe intermediário. Um catálogo de itens. Movina Moeda 2. Parecia grandioso, mas não era necessariamente especial. Deculém era um chefe intermediário, e havia dezenas de outras pessoas com esse título. No entanto, esse evento em particular foi bastante difícil. Sem a ajuda de terceiros nomeados, como os professores, o jogador teria que superá-lo com os alunos nomeados. A esse respeito, essa torre teve o maior problema. Não havia jogador. Um jogador era um estranho que utilizou o sistema e podia reunir personagens nomeados como suporte. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Deculém saiu do escritório para fazer os preparativos para isso. Cerca de 5 minutos se passaram antes de Ariel sair da mesa. Ufa, isso é um alívio. Ela estava prestes a tirar o pó do corpo quando percebeu que não havia poeira. Seu irmão tinha algum nível louco de masofobia. Ela pensou que ele provavelmente se transformaria em um fantasma que assombra as pessoas até que elas limpassem seus respectivos territórios. Yeriel suspirou e abriu a porta. Yeriel. Uma voz ao lado dela fez seu coração parar, quase fazendo-a convulsiva enquanto ela se agarrava ao chão. Deculém olhou para ela, seus olhos aparentemente achando suas ações patéticas. O que está acontecendo? Não. Nada. Você deveria ter dito algo se soubesse. Puxa, meu coração. Eu perguntei o que está acontecendo. Ele a ajudou a ficar em pé, depois removeu tudo em suas roupas com a psicocinesia. Yeriel, beicinho, gaguejado. Ei, a sobre Louina. Você está falando sobre Louina de MC Queen? Sim, estou apenas perguntando isso como precaução, mas você não a sequestrou, certo? Há rumores circulando que você fez, mas isso é apenas besteira, não é? Ele não disse nada. Ele nem fingiu ouvi-la. Yeriel corrigiu suas palavras. Você não a sequestrou, não é? Eu ouvi dizer que Louina seria lançada em breve. Venha de novo. Deixar. Deculém entrou em seu escritório, deixando Yeriel do lado de fora. Sozinho, ela ponderou em torno das palavras dele. Louina seria lançada em breve. Louina seria lançada em breve. Louina seria lançada em breve. Seus olhos se arregalaram, finalmente percebendo as nuances contidas em suas palavras e tom. Aquele bastardo louco. Isso significava que ele a sequestrou. Sylvia estava estudando magia em sua mansão. Deculém. Teoria do elemento puro. Deculém. Análise de desastres mágicos. Deculém. Mágica para ver através da lógica. Deculém. Série aplicada. A versão organizada das palestras de Deculém foi dividida pelo sujeito em sua estante de livros. As notas em que ela estava absorvida também foram uma revisão de suas palestras. Sua concentração foi interrompida. Sylvia olhou para a porta quando ela se abriu, revelando um rosto familiar. Glitchion. Você estava estudando? Ele riu e arranhou a bochecha. Ela estreitou os olhos para ele, mas logo balançou a cabeça. Estava na hora de fazer uma pausa de qualquer maneira. Isso é bom, querida. Ele entrou e olhou em volta do quarto dela, franzindo a testa para os cadernos em sua estante de livros. Deculém. Sim. Ouvi rumores de que as palestras do professor são famosas na torre da universidade, então acho que você se esforçou muito para organizá-las. Sim. Ajuda muito. Ela disse calmamente, mas ele ainda se sentiu descontente no fundo. Eu acho melhor aprender coisas práticas com ele do que teóricas. Ele também estará nos ensinando isso. Vamos começar esta semana. É assim mesmo. Glitchion não podia mais prever as habilidades de Deculém. 3 dias atrás, ele quebrou a barreira do diabo sozinha. Então os rumores de sua habilidade prática de combate também se espalharam para o mundo mágico. Até o presidente não negou suas proezas. Acho que o poder de combate real do professor Deculém está logo abaixo do meu. Foi incrível. Ela disse em uma entrevista.
Ele estava logo abaixo de Adriene, um monstro que logo se tornaria um Arquimos. A princípio, essas palavras provavelmente soaram como besteira pretendia lisonjeá-lo, mas muitos jovens bruxos logo acreditaram, ficando com medo dele. As ações de Deculém até agora foram muito convencionais. Afinal, Sayai... A porta se abriu novamente. Enquanto Glytion e Sylvia olhavam para ele, Gillan, o meio-irmão de Sylvia, surgiu. Uma batata também veio, proferiu Sylvia. Eu não sou uma batata. Gillan bateu a porta e gritou. Mini batata. Ela respondeu, sua expressão permanecendo a mesma. Eu disse que não sou. Enquanto seus dois filhos conversavam, Glytion os ouviu sem pensar muito ao olhar para o caderno de arte na cama de Sylvia. Ele endureceu. Abrindo por curiosidade, ele encontrou um rosto que não queria ver esboçado nele. Não havia apenas um ou dois deles. Cada página foi ocupada por Deculém. Glytion abaixou o caderno. Com sentimentos confusos que se referem a ele, ele olhou para Sylvia, que continuava dizendo batata. Docinho. Sim, eu vou ao cemitério. Você quer vir comigo? Eu já fiz. Eu vejo. Glytion forçou um sorriso. Então eu vou sozinho. Dê bem com seu irmão. Pegue a batata também. Eu não sou uma batata. Há uma batata realmente barulhenta aqui. Ele saiu, deixando as duas crianças para trás. Glytion sentiu-se atordoado por algum motivo. Parecia que o mundo inteiro estava se afastando dele. Vamos ir, meu senhor. Ele nem respondeu às palavras do motorista. Pouco tempo depois, o carro se moveu e logo chegou ao cemitério. Estamos aqui, senhor. Glytion saiu do carro e caminhou pelo caminho do cemitério, carregando emoções que sacudiram toda a sua alma. Depois de alguns momentos, ele parou em frente a uma lápide. C'est à vous, minha Iliade. Estava limpo e o gramado ao redor era bem mantido. Claro, estava fazendo Sylvia. É complicado. Glytion, de joelhos, murmurou na laje de pedra. O desenho de Deculém feito por Sylvia. Isso significava adoração e carinho? Ou foi respeito? Se nem isso, foi apenas uma fase desde a infância. Ele nem queria fazer uma distinção ou sequer pensar nisso, nesse caso. Ele fechou os olhos por um momento. Acho que te perdi porque merecia. Sierra. Como pai, ele queria negar a realidade, mas Glytion era realista. Novamente, eu criei um método que você não gostaria. Eventualmente, quando ele abriu os olhos mais uma vez, um sorriso sombrio apareceu em seus lábios distorcidos. Mas não acho que seja ruim. No final, graças a você, nosso filho e o clã se tornarão ainda maiores. Glytion colocou uma única flor em sua lápide. Você deve ter me deixado desde que está cansado de mim, mas eu sou uma Eliade. Sierra não queria ser enterrada no território de sua família. Até seu último suspiro, ela se arrependeu de se tornar a esposa de um velho obcecado por magia. Se você estava cansado de mim ou me odiava, sua linhagem nunca mudaria. Assim como demônios aniquilados de Yucline, Leviron reinou sobre os mares, e Freiden derreteu no calor. Para Eliade, a própria ambição era seu sangue. A criança que você ama, afinal, leva a linhagem da Eliade. Se ela tivesse um inimigo adequado, um oponente que gostaria de destruir, Sylvia poderia crescer mais rápido do que agora. Ela poderia se aproximar de se tornar um Arquimos de um estado muito mais rápido. Essa provação seria suficiente para torná-la mais forte do que ela poderia suportar. Você não precisa me perdoar. Você não precisa entender. Glytion sabia disso melhor do que ninguém. Se eu pudesse ser o combustível dela, ficaria feliz em jogar no fogo dela. O brilhante cabelo loiro e o temperamento inato de Sylvia eram os mesmos que a descrição dos membros antigos de seu clã. Ela era uma joia nascida com o sangue mais espesso da Eliade. Sua própria existência serviu como a personificação de sua linhagem. Então, desta vez, um desejo secreto que havia sido transmitido de geração em geração ao longo de seus 200 anos de história, de 200 anos à posição do Arquimagem. Alguns o chamavam de obsessão e o desprezavam como obstinação, mas Glytion sempre pensou que sua vida era apenas um navio feito para isso. Seja o combustível. Glytion lembrou-se da morte de Sierra. As mãos de Deculém
não estavam limpas de sua queda. Ele não seria capaz de dizer com orgulho que não estava envolvido no fim dela. Mesmo que Glytion dissesse que Decullen matou sua esposa, ele não seria capaz de refutá-lo. Afinal, essa era a verdade, assim como a morte e o assassinato sendo o destino de Iliad e Eucline. Obrigado você, a quem minha filha ama. Seremos capazes de tornar nosso desejo realidade. Não importa o que Sylvia sentiu em relação ao Decullen, isso seria lenha para as chamas Iliad. Ela se tornaria uma luz mais intensa do que era agora, subindo como o sol que iluminava o mundo. Se isso ainda não bastasse, se mesmo o corpo de sua esposa morta se mostrou insuficiente, ele estava disposto a dar a vida por essa causa. Decullen matou você, Sierra. Precisamos usar essas informações para nossa vantagem. Uma tocha queimou ferozmente, se danificando. Tal foi a resolução da Iliad. De manhã cedo, dentro do carro de Ren, eu olhei para o assento ao meu lado. Louina forçou olhar pela janela do carro quando uma lágrima caiu de seus olhos. Eu não tenho pena dela nem um pouco. No entanto, mostrei um pouco de simpatia usando à força minha experiência como Kim Vogin. Não fique muito chateado. Ela rapidamente virou a cabeça. Por 5 anos, você teve a oportunidade de crescer dentro dos limites da Eucline. Você pode chamá-lo de bênção. Uma beleza B. Ela parecia surpresa, tanto que gaguejou, mas eu não me importei. Sua história foi bastante impressionante. Ela se formou na academia cedo, foi recomendada pelo ex-presidente e começou a trabalhar em uma torre mágica 4 anos antes do que a maioria. Até onde eu sabia. Porém, os últimos dias de Louina não foram tão bons. Se o enfraquecimento começou imediatamente, a família MC Queen seria atacada. Portanto, pode ser mais seguro estar ao meu lado. 5 anos não são tão longos. Em termos de salário, você estará ganhando cerca de 400 milhões por ano. Você pode ganhar 400 milhões por ano por conta própria. Se você acha que pode, não é o suficiente e deve mudar sua mentalidade. Louina mordeu os lábios em silêncio. Pouco tempo depois, o carro chegou à sua mansão. Também recomendo que você seja professor visitante. Não haverá mais nada para conseguir onde você trabalha, então apenas trabalhe na torre da Universidade Imperial. Louina abriu a porta e colocou os pés no chão. Você sabe, ela então olhou para mim. Eu já estava pensando em fazer isso. Louina fechou a porta. Abri a janela, acenando para ela enquanto ela se retirava para a mansão. Parar. O que há de errado, chefe? Louina era sarcástica. De novo, o que você quer dizer com o chefe? Eu olhei para Louina em silêncio. Ela se aproximou enquanto zombava de mim e fechou a porta do carro novamente. Não foi muito diferente de sua primeira tentativa. De novo, corcunda. De novo. Minha voz ficou séria. Louina abruptamente se impediu de falar. Ela então abriu novamente. Desta vez, fechou-o em silêncio. Bom trabalho. Foi só então que eu a elogiei. Responda-me. Obrigado, chefe. Você terminou. Eu sou. Saímos imediatamente. Louina, refletida no espelho retrovisor, estava olhando para ele enquanto Ren se afastava. Eu não conseguia nem imaginar como ela se sentia, tendo que suportar uma promessa tão humilhante como um mago. Em uma segunda-feira ensolarada, com o sol do verão iluminando o mundo inteiro, eles realizaram uma sessão de treinamento na Montanha da Escuridão. Devido a incidentes recentes, ele foi chamado de Montanha do Diabo e foi submetido a um desvio. No entanto, as diretrizes vieram diretamente da família imperial. Certifique-se de treinar pelo menos uma vez por mês. Evitar o medo nunca deve fazer parte do arsenal de um mago. Se você evitar o diabo, um dia você não poderá lutar contra o diabo novamente. Era a ordem do Imperador Sophie. É uma prática gratuita. Se algo acontecer, denuncie-o ao meu aço. Felizmente, Decullen foi o responsável hoje. Aços de madeira levitados de Decullen por toda a Montanha das Trevas. Se alguma coisa acontecesse, eles poderiam pedir assistência. Foi um dos usos versáteis do aço de madeira que haviam sido dotados da mão de Midas. Sim, os debutantes sentiram-se alegremente aliviados.
Sua capacidade de combate já estava provada. Portanto, eles acreditavam que, independentemente dos monstros, bestas, fantasmas ou demônios, o chefe Deculen os mataria facilmente. Até o presidente avaliou seu poder de luta como logo abaixo dela. O treinamento deles começou. Ei, mendigo, o que você está fazendo lá? Em um rio na lateral da montanha, o Efereno virou a cabeça enquanto pegava um peixe. A gangue de Lúcia estava rindo dela. Pesca. Quem não sabe disso? Por que você está se comportando assim? Você está tentando mostrar sua falta de estabilidade financeira? É porque eu quero comer. Você é estúpido. Suspirar. Eles não sabiam quão delicioso era o peixe preso na montanha das trevas, se o quanto isso ajudou a mana de alguém. Puxa, esse mendigo. Ei, eu vou te dar dinheiro, então compre algo para comer. Eu vou aceitar. Obrigado. O quê? Uau, olhe para ela. Oh, apenas Itar. Os nobres passaram por Efereno, chocados. Ela se sentiria afortunada se fosse tudo o que fizeram, mas a pedra apoia de repente se moveu. Ela caiu no riacho, o som de suas risadas ecoando não muito longe. Puxa, eu realmente os odeio. Eferene suspirou e agarrou seu arpão novamente. Com isso, ela pegou 2 peixes. Eu me sinto sortudo. Ela removeu suas tripas, removeu suas escamas, inclinou, os fez uma fogueira para cozinhá-los. Enquanto praticava suas habilidades de sobrevivência, uma sensação estranha passou por sua mente. Todo seu corpo formigou como se a eletricidade estática surgisse dentro dela. O que é que foi isso? Sua intuição a fez sentir como se suas templos estivessem prestes a estourar. Efereno se levantou. Oh, estou começando a babar. Ela se sentou novamente ao som do peixe sendo cozido. Como ela fez? Um arbusto próximo balançou e um convidado não convidado apareceu além dele. Quem está lá? Não faça nada estranho. Estou te observando. Garolando para ela, ela logo identificou a figura que se aproximava. Efereno arrogante. Ela olhou para ela. Silvia, o que você está fazendo aqui? Efereno inclinou a cabeça. O quê? Apenas algumas horas se passaram. Nossa sessão de treinamento já terminou. Estúpido, o treinamento não é o problema aqui. Silvia parou por um momento e assistiu a carne sendo cozida. Após seu olhar, Eferene estendeu um dos 2 espetos para ela. Quer comer? Tem um gosto bom. Esquecendo o que ela ia dizer, Silvia sentou-se em uma pequena pedra. Suas roupas pareciam tão sujas que era como se ela estivesse aqui há algum tempo. Você pode tê-lo. Eu cozinhei corretamente. Ok. Os 2 comeram juntos. Eferene deu uma mordida e seu corpo tremia de êxtase. Silvia fechou silenciosamente os olhos. É tão bom. A refeição deles provou que os peixes na montanha da escuridão eram muito saborosos. Não tanto quanto um roal. No entanto, segundo melhor, então, eles se dedicaram à comida às pressas. Mountain of Darkness Training. O objetivo deste treinamento é desenvolver suas habilidades práticas como assistente. A concentração de mana da Montanha das Trevas hoje não é tão forte. Portanto, há muito pouca chance de os demônios poderosos aparecerem. Ainda assim, por razões de segurança, a entrada é restrita a uma altitude de 500 metros ou superior. Os debutantes devem ganhar um total de 10 pontos de treinamento da Montanha da Tarcola. Existem apenas 6 dessas oportunidades por semestre, então trabalhe duro. 1. Análise de ingredientes mágicos. 3 ou mais relatório de análise de materiais farmacêuticos mágicos, 1 ponto por 3. 2. Observação mágica dos fenômenos. Registro de experimentar fenômenos espaciais ou ideias ou abstratos, 2 pontos cada. 3. Confronto da fera. O cadáver de uma besta ou um documento para provar seu assassinato, 2 pontos cada. 4. Realização mágica. Escreva e envie um relatório sobre o crescimento que você alcançou na Montanha das Trevas. 1 ponto, máximo de um relatório. Se você se deparar com um inesperado outsider, não deixe de denunciá-lo ao seu consultor. Treinamento da Montanha das Trevas.
O homem não identificado pegou um dos papéis que encontrou espalhados na Montanha das Trevas, seus lábios cobertos de barba torcendo para cima. Treinar, isso me lembra os velhos tempos. O papel na mão logo pegou fogo, espalhando-se para os cadáveres ao seu redor. Antes de suas mortes, eles costumavam ser os agentes enviados pela Agência Imperial de Inteligência para persegui-lo. O jornal e os cadáveres espalhados ao seu redor foram reduzidos a cinzas, não deixando traços para trás. Sinto muito, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tenho que viver. O homem começou a se afastar, deixando para trás a barreira do caos que ele criou, que ainda estava funcionando perfeitamente. No entanto, ele logo notou uma presença de mana distinta tão pura que parecia cativar sua mente. Ele piscou por curiosidade, olhando em sua direção. O espírito do vento entregou seu perfume perfumado para ele. Acho que estou muito velho agora. Acho interesse em tudo. Incapaz de se conter, o homem murmurou humildemente quando ele mudou seu caminho. Mountain of Darkness era uma área perigosa nos arredores da torre da Universidade Imperial. Era tão remoto que era quase como uma ilha desabitada. Continha enormes quantidades de mana, permitindo que as forças mágicas apareçam ocasionalmente e seus fenômenos mágicos se tornassem extraordinários e bizarros. Devido às suas condições ambientais, no entanto, os peixes criados em suas instalações não eram apenas deliciosos, mas também nutricionais e cheios de calorias. Ah, isso é vida! O gosto do peixe permaneceu em sua boca quando a sensação de plenitude e sonolência a envolveu. Eferene olhou para Sylvia enquanto esfregava a barriga lisa. O que aconteceu com você, no entanto? Sylvia, que estava cochilando, ficou alerta novamente. O tempo bagunçado, mas você provavelmente não percebeu isso. Bagunçado? Estou vagando há 20 horas. O quê? 20 horas? De jeito nenhum. O sol ainda está de pé. Sylvia então desenhou um metrônomo de 3 cores com magia. Marcou a cada segundo, sinalizando passagem do tempo. Foi assim que eu o determinei. Este dispositivo se moveu exatamente 72.653 vezes. 20 horas, 10 minutos, 53 segundos. Eu acredito em você. Suas roupas servem como prova disso. O Efeneno ponderou sobre isso e depois assentiu. Sylvia não era do tipo que se tornou tão suja em apenas 3 ou 4 horas. Eu não sabia. É um fenômeno mágico. Você é um idiota. Eu também senti tudo bem? Primeiro, vamos encontrar um aço de madeira e informar o Deculém. Sylvia mostrou um rosto bastante insatisfeito. Seus olhos, que haviam se reduzido a uma linha, encaravam o Efeneno. Efereno arrogante. Suspiro. Agora o quê? O professor Deculém não é seu amigo. Com isso, Eferene riu, encontrando seus comentários ridículos. Certo? Senhor, o professor Deculém. Senhor, o professor nos disse para relatar qualquer coisa ao seu aço de madeira, se algo aconteceu. Deveria estar por perto. Vamos lá. Ela caminhou ao longo do riacho. Sylvia a seguiu. Pouco tempo depois, eles encontraram um shuriken de aço de madeira pairando no ar. Este Deculém é querido. Efereno arrogante. Senhor, o item querido do professor. De perto, ela não pôde deixar de notar sua forma estranha. Era um gelo com 2 extremidades afiadas, um cristal reto. Independentemente disso, ela bateu. Olá? Você pode me ouvir? Ela esperou um momento. Uma resposta ressoou pouco tempo depois. O quê? Ufa! Suspirando em alívio, ela então se dirigiu a Sylvia. Você fala. Sylvia balançou a cabeça, não querendo que ele saiba que ela estava perdida. O que? Relutantemente, o Efeneno falou em seu nome. Parece haver um fenômeno mágico em andamento. Acho que o tempo está bagunçado. Eu vejo. Sim. Sua linha de comunicação foi encerrada. Confuso, ela enviou outro sinal para ele. Olá, professor. Eu disse que estamos atualmente sob um fenômeno mágico. Então, o que? Você está em uma sessão de treinamento. Vá descobrir você mesmo. Se você estiver experimentando um fenômeno mágico, escreva um relatório sobre isso.
A comunicação deles foi cortada mais uma vez, deixando Eferene esmufoed. Sylvia deu de ombros, aparentemente transmitindo que estava um pouco orgulhosa. Eu acho que é porque é você. Poxa! A expressão de Efereno distorcida. Esqueça. Se isso está funcionando, não é a hora, ok? Acho que a área ao redor do rio está bem. Não é isso. Uma voz não identificada soou, fazendo com que os dois se voltassem na direção de onde veio, a guarda deles já devido à sua surpresa. Fazendo seu caminho através dos arbustos, um homem de meia idade túnica apareceu. Minha barreira causou esse caos a tempo. Parece que você teve azar o suficiente para ser pego nela também. Sinto muito. As bolas de fogo se agruparam atrás de Efereno, enquanto Sylvia decifrava a barreira de uma só vez. Você é selvagem, hein? Por que você acha necessário exibir agressão quando tudo o que estou fazendo é explicar as coisas? Ele não mostrou hostilidade em relação a eles. Pelo contrário, ele parecia achar interessantes. Quem é você? Efereno perguntou, ainda vigilante. O homem de meia idade pulou e se aproximou deles rapidamente. Ele era tão alto quanto Deculém, e seu corpo parecia bem treinado. Ele sorriu calorosamente para eles. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Murkan, e essa equipe serve como prova da minha identidade. Vocês são ambos assistentes, para poder ver, certo? Os fragmentos da árvore do mundo. Seus olhos se arregalaram. Aqueles que moravam no deserto de Garhala, na borda sudeste do continente, tinham nomes bastante estrangeiros. Entre eles, os magos mais famosos notáveis foram Dimacan, Murkan e Rohakan. Murkan era conhecido como filho do irmão mais novo de Dimacan. Ele era um parente do arqueiro. A entrada da montanha da escuridão. O treinamento dos debutantes começou ao meio-dia e, às 3 horas da tarde, eles retornaram e relataram suas performances aos supervisores dessa atividade. Eu examinei ervas. Ok. Excluindo Deculém, a pessoa responsável, havia 6 supervisores no total, todos os novos professores. Eles mantiveram listas de aula em suas mãos e anotaram as pontuações de treinamento dos debutantes. Professores. Naquele momento, um jovem cavaleiro correu para eles à toa, acompanhado por um grupo de policiais. Eu trago notícias urgentes. O que aconteceu? O professor Kelodan perguntou. Devido às suas lentes grossas e ao tom de voz antiquado, ele era conhecido como titular de óculos. Um relatório de emergência da Agência Imperial de Inteligência acabou de chegar. Rohakan está escondido dentro da Montanha das Trevas. O quê? É Rohakan? Sim. Ele fingiu ser Murkan, mas foi pego pela Agência de Inteligência. Os olhos dos professores se arregalaram. Seus agentes, a polícia, começaram a persegui-lo, e eles também solicitaram a cooperação e assistência dos cavaleiros. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, eles já começaram a escalar a montanha. Perda, perda de perda. Devido à sua resposta rápida, eles chegaram rapidamente ao seu destino. O número de cavaleiros e policiais com eles já havia dobrado. Chefe do professor, algo aconteceu. Eles imediatamente correram para Deculém e o informaram. Sentado em uma cadeira na encosta da montanha e lendo um livro, ele levantou a cabeça. Rohakan está bem aqui na Montanha das Trevas. Sua reação foi estranha. Mesmo que ele tivesse ouvido o nome formidável de Rohakan, ele permaneceu calmo. Não. Com mais precisão, ele parecia que estava incomodado com o cheiro do suor deles mais do que pela presença de um indivíduo perigoso. Por acaso, você não sabe quem é Rohakan? Como eu não poderia? Me desculpe, sinto muito. Ele sabia quem ele era. Ele até conhecia sua notoriedade atual. Ele era o pior criminoso do tempo deles, um criminoso procurado que ganhou o título Black Beast, que só havia sido dado a 10 pessoas no continente até agora. Missão principal: História de Rohakan. Overview: A história de Rohakan. Goal: Encontro com Rohakan. Compensation: um catálogo de itens. Moeda da moeda 1. Ele também ocupou um lugar na missão principal. Rohakan não era um vilão. Em vez disso, ele era uma das chaves que lideraria essa missão principal até o fim, é alguém que nunca poderia morrer até o chefe final. Vamos prosseguir com a pesquisa.
Você gostaria de se juntar a nós? O Knight Lavani perguntou. Decolen olhou para ele atentamente quando fechou seu livro. Tudo bem, mas eu vou me mover sozinho. Eu não recomendaria fazer isso. Você realmente sabe quem é Rohaka? Isso mesmo. Ele é o infame assassino que matou dezenas de magos imperiais. Uma multidão de professores, policiais e cavaleiros tentou parar o Decolen. Todos vocês serão um fardo. Estou dizendo para você irritar bem. Mas ele apenas cortou todos eles com desdém. Não havia escolha a não ser fazê-lo. Ele era Decolen. Afinal, ele teve que expulsá-los. No entanto, todos que não tinham como saber que isso ficou sem palavras em sua atitude arrogante e autoconsciente e contínua. Eu vejo. Ok, então. Eventualmente, os cavaleiros, liderados por Lavani, apertaram os dentes e passaram por ele. Os professores e a polícia inclinaram a cabeça com rostos um pouco desconfortáveis. Toda a área ficou quieta naquele ponto. Decolen se moveu em solidão, assim como declarou que faria. Mesmo assim, a eficiência de sua busca foi superior aos outros. Mover. Nas montanhas, seus aços de madeira se espalharam rapidamente. Ressoando com eles, ele encontrou facilmente a localização de Rohaka. O objetivo principal era encontrar Rohaka antes daqueles cavaleiros. Aquele bastardo se tornou o professor-chefe. Que tipo de truque ele usou? Murkan se deliciava com o calor da fogueira em chamas na frente dele. O Efeneno assentiu e Sylvia mordeu o lábio inferior um pouco. Você conhece bem o professor Decolen? Claro, ele costumava ser meu discípulo. Afinal, o que? Efereno e os olhos de Sylvia se arregalaram. Murkan riu amargamente. O quê? É tão surpreendente? Você deve dizer isso apenas olhando para o meu nome. Quando você o ensinou? O Efeneno continuou a puxar, enquanto Sylvia permaneceu em silêncio. Foi uma das maneiras pelas quais os nobres usavam plebeu. Cerca de 20 anos atrás, naquela época, ele ainda era muito jovem, e eu precisava de dinheiro naquela época. Portanto, eu me tornei seu educador mágico. Como ele estava naquela época? Ninguém sabia sobre a infância de Decolen. Seria uma história não oficial que nunca pudesse ser ouvida em qualquer outro lugar do mundo. Por insistência de Efereno, Murkan acariciou sua barba. Ele era um prodígio. Apesar de sua idade, ele rapidamente dominou os cursos da faculdade. Seu coração não era gentil. Murkan franziu a testa quando se lembrava do passado. Embora os bruxos geralmente sejam assim, ele era particularmente pior que eles. Eu até teorizei que ele era a personificação perfeita da teoria de que afirma que a natureza humana é fundamentalmente má. Nessa avaliação a frio, a mandíbula de Efereno caiu. Sylvia expressou seu descontentamento. Ele é um dos professores mais talentosos e famosos do mundo da magia agora. É? Aquele cara? Sim. Como? Eu cortei laços com o mundo por 5 anos, mas ainda assim. Sylvia tirou um periódico de assistência. Ele continha um artigo cobrindo uma entrevista com o presidente sobre Decolen, uma anedota sobre como ele quebrou a barreira do diabo e assim por diante. Murkan pegou e leu o artigo. O que é isso agora? Logo abaixo de Adrienne. Acho que o poder de combate real do professor Decolen está logo abaixo do meu. Foi incrível. O presidente Adrienne disse, abordando as habilidades da Decolen. Ele é uma pessoa bastante prática, tanto política quanto magicamente. Morrilli sorriu. Ela se tornou presidente em uma idade tão jovem, mas parece que ela já se tornou senil. Não acho que seja esse o caso. O talento desse bastardo não era nada fora do comum. Isso é contraditório. Sylvia interveio. Murkan inclinou a cabeça. Contraditório. Ele era um prodígio. Por que ele não teria talento? Isso é estúpido. Murkan riu e olhou para Sylvia, os incêndios nos olhos piscando intensamente. Você é um prodígio e um gênio, uma garota loira. Decolen também era, mas ele tinha limitações claras. Descobri isso quase assim que conheci. Isso mesmo. Efereno assentiu. O conteúdo que ela lera nas cartas de seu pai estava saindo. Sylvia não gostava de Efereno agindo assim. Apenas pense sobre isso.
E se uma criança, elogiada por ser prodígio, de repente sente que está se tornando mais comum à medida que cresce, e se ele vir crianças que eram piores do que ele se tornando à sua frente, e se ele imaginasse que algum dia eles iriam dele, quem costumava olhar sobre eles? Murkan lembrou-se dos velhos tempos. Ele era um menino muito triste. No entanto, considerando o que ele fez, ele não sentiu pena. Em vez disso, como sempre, ele acabou pensando: gostaria que ele sofresse um destino ainda pior. Eu pensei que ele não aguentaria mais. Era um destino que ninguém pudesse suportar facilmente em primeiro lugar. A partir de então, Deculen lentamente se desfez. Mas, olhando para esses artigos, duas possibilidades vêm à mente. Possibilidades? Sim. Tudo isso é uma farsa ou... Murkan riu em silêncio enquanto pensava sobre isso. Ele está trabalhando duro sem parar. Trabalhando duro. O Efereno levantou as sobrancelhas. Sylvia também parecia curiosa. Não importa o quanto eles pensassem sobre isso, eles não podiam imaginar Deculen trabalhando duro. Sim, o cara não é um gênio. Tenho certeza disso. No entanto, sua diligência e trabalho duro podem ser considerados um talento de certa forma. O Deculen que Murkan lembrou era diligente, pelo menos quando ele era jovem. Ele não poupou nenhum esforço para melhorar sozinho. Claro, não tenho certeza se esse pensamento é ele enganando a todos, mas... Murkan bateu no artigo que Sylvia havia lhe dado. Se ele realmente tivesse crescido tanto, ele deve ter trabalhado tanto que praticamente se dirigiu à beira da morte. Não sei quanto esforço fez, mas deve ter sido em um nível que apenas ele e nenhum outro se poderia suportar. Efereno, ouvindo silenciosamente suas palavras, teve dificuldade em acreditar nele. Deculen tirou a teoria de seu pai e cometeu pecados imperdoáveis como parte de seus esforços. Se esse esforço foi suficiente para superar meu talento, bem, esse cara bonito deve ter trabalhado duro o suficiente para envergonhar uma equipe de construção inteira. No entanto, Efereno logo percebeu que, por mais que ela quisesse negar, Deculen definitivamente havia feito um avanço teórico. Nesse caso, ele poderia ter tentado incansavelmente absorver a teoria de seu pai. Durante esses 3 anos, ele poderia ter aprendido e incorporado todo o legado que o pai saiu. Talvez ele tenha reconhecido o pai dela com atitude mais humilde e se dedicou a isso. Ainda assim, não confie muito nele. A diligência não significa caráter, afinal. Sylvia, por outro lado, olhou para baixo. Desde o início, ela pensou que Deculen era uma escultura feita de talento, que ele era alguém como ela. Por isso, ela se sentiu um pouco estranha. Emoções sutis agradaram seu coração. Sim. Como Murkan disse, ele era um homem que trabalhava desesperadamente, se o esforço por si só o fizesse do jeito que ele era agora. Sylvia colocou as mãos no peito, sentindo seu coração batendo estrondamente. Agora, o suficiente sobre o passado. E vocês dois? Você não quer que eu passe meus ensinamentos para você também? Ensinamentos? Os debutantes, imersos em seus respectivos pensamentos, tremiam ao mesmo tempo. Sim. Meus ensinamentos são um pouco especiais. Você não está curioso para saber como eu comprei o talento de Deculen? Sim, 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 sim. Eles imediatamente assentiram. Os ensinamentos do parente do Arquimose, eles não podiam deixar isso passar. Eles tiveram que colocar as mãos nele, mesmo que isso significasse quebrar 1 ou 2 membros. No entanto, há uma condição. Tenho esposa e filhos. Entregue esta carta a eles. Murkan tirou uma carta do bolso. Efereno apressadamente o levou. Sim, eu vou fazer isso. Agora me diga. Hehe, ganancioso. Tudo bem, tudo bem. Meus ensinamentos. Assista a isso. Murkan abriu as palmas das mãos e os espíritos subiram acima das mãos. Embora pequenos em tamanho, eles surpreenderam os dois. Eles eram Spells of Light, existências que combinavam os atributos de todos os 4 elementos. O tamanho de uma pequena esfera, os dois circularam o céu antes de se infiltrar nos corpos de Sylvia e Efereno. Efereno agarrou seu peito enquanto Sylvia calmamente respirou fundo. Lenta e suavemente, leve-o, não faça um barulho. Fique calmo e parado, como a garota loira.
Não me chame de garota loira. Meu nome é Sylvia. Quieto. Você não deve falar garota loira. Ela se sentiu insatisfeita, mas logo fechou os olhos enquanto se sentia como uma bola quente de fogo queimando o estômago inferior. Respirando profundamente, eles conectaram seus corpos com a bola de fogo. Ufa, ufa, eu acho que funcionou. Ahahaha. Murkan riu em admiração. De fato, vocês dois contêm grandes talentos, como eu esperava. Deculém pegou um espiel e sofreu por 3 dias e 3 noites, mas as duas crianças o integraram em seus sistemas em menos de 15 minutos. Esses espiéus o ajudarão a crescer de dentro de seus corpos. Meus ensinamentos são combustíveis para os talentosos, mas febre para o comum. Quando os dois abriram os olhos, Eferene olhou para a letra na mão dela e perguntou: por que você não entregou esta letra? Nós, adultos, costumamos ter nossas próprias circunstâncias, não é? Naquela época, Sylvia, que estava sentada no chão de pedra, falou: conte-me mais sobre a infância do professor Deculém. Você está curioso sobre ele? Sim. Eu não tenho muito tempo, mas encontrar crianças tão talentosas depois de tanto tempo emocioná-lo. Acima de tudo, parecia que ninguém havia quebrado sua barreira ainda. Tudo bem. Há muitos episódios bem engraçados enquanto eu o ensinava. Sylvia apertou os punhos silenciosamente e Efeneno sorriu maliciosamente. Algumas histórias embaraçosas primeiro. Eu estava prestes a contar a eles. Deculém, esse cara não segue a etiqueta esplendidamente. Eu testei se ele mantinha mesmo quando eu estava fazendo cocô. Murkan continuou a conversar, mesmo que soubesse que não deveria. As reações das crianças estavam muito cheias de entusiasmo para ele parar. O Efereno parecia genuinamente interessado, e Sylvia até fez anotações. No entanto, olha você aqui. Eles ouviram uma voz não muito longe deles, seu tom gelado cortando a atmosfera como uma lâmina. Efereno e Sylvia seguiram a direção de onde veio quando os calafrios subiam de suas costas. Uma sombra escura ficou em meio à floresta. Seu rosto estava infinitamente frio, e o aço flutuava atrás dele. Perda! Deculém andou lentamente. Para os dois, seus movimentos graciosos eram mais assustadores do que qualquer desastre que pudessem enfrentar. Logo, ele ficou a uma distância razoavelmente próxima, enquanto Sylvia e Efereno congelam em suor frio, temendo quanto ele ouvirá. Certo, já faz um tempo. O rosto de Murkan ficou escuro. Sim, faz muito tempo. Deculém olhou nos olhos dele e respondeu: Rohakan. O mundo inteiro sabia desse nome, considerando que ele era um dos piores criminosos de todos os tempos e o inimigo mais procurado do Império. Imperatriz Assassin Rohakan. Ao ouvir esse nome, Sylvia e Efereno simplesmente inclinaram a cabeça. A montanha permaneceu encharcada na escuridão e cantada por um vento desolado. Somente as brasas da fogueira serviram como uma fonte de luz nela, suas chamas subindo como casos. Eu olhei para Rohakan, que não evitou meu olhar. Deculém costumava ser seu aluno, mas não era tão especial quanto parecia. O passado de Deculém era como uma teia de aranha. Portanto, embora esse encontro tenha sido repentino, também era inevitável. Entre os personagens nomeados em todo o Império, os não relacionados a ele eram raros. Rohakan. Eferênio virou e perguntou, sua voz tremendo. Você disse Rohakan? Então aqueles fragmentos da árvore mundial. O tesouro de Ashad de Makan era uma equipe feita da árvore mundial. Histórias sobre isso e ele eram tão famosas que eles apareceram em contos de fadas. Ele fez sua arma de escolha em galhos tão raros de árvore e deu os fragmentos restantes à sua família. Portanto, Efereno e Sylvia achavam que a equipe de Rohakan era da árvore mundial. Eu trabalhei tanto nessa barreira. Como você conseguiu isso? Rohakan arranhou a parte de trás do pescoço. A magia da barreira geralmente diferia na série usada, dependendo de seu caráter. Por exemplo, barreiras que ampliaram o espaço dentro de sua série de suporte e barreiras que enganaram a percepção usavam a série de ilusão. A barreira de Rohakan usou a série Illusion, a qual eu estava imune. Essas técnicas baratas não funcionam mais. Técnicas baratas.
Os olhos de Rohakan se arregalaram. Virei meu olhar para Efereno e Sílvia, parado perto dele, mas Sílvia não estava mais lá. Estou aqui. Em algum momento, ela veio atrás das minhas costas. Eferene, liguei, mas Rohakan expressou sua surpresa antes que ela pudesse se mover. Efereno, você é Eferene Luna, a filha da família Luna. Sim? Do você me conhece? Claro, sim. Foi há 15 anos? O cérebro de seu pai também foi um choque refrescante para mim. O que ele está fazendo hoje em dia? A expressão de Efereno endureceu. Ela olhou para Sílvia e eu. Então seu olhar caiu no chão. Ele faleceu. A mandíbula de Rohakan caiu. Ele parecia se desculpando e envergonhado. Esfregando suas templos, ele disse: "Isso é uma pena." Sua personalidade era um pouco estranha, mas ele era o tipo de gênio que raramente sai em um século. Ah! Restante Efereno. Chamei para ela novamente. Ela parecia incapaz de decidir no começo, mas logo se aproximou de mim. Ela fez outra pergunta depois. Você realmente deve ser feliz, não provar. Rohakan sorriu amargamente e assentiu. Sim, sinto muito. Quando digo às pessoas meu nome, elas imediatamente fogem. Murkon é meu melhor amigo. Peguei emprestado essa equipe dele. Imperatriz Assassin Rohakan. Não posso dizer que isso está errado, mas naquela época eu tinha que fazê-lo. Rohakan era amigo do Imperador Crebaim. No entanto, ele assassinou vários assistentes judiciais à imperatriz falecida. Esse incidente o transformou em um dos inimigos do Império. Então, Efereno apalpou seu estômago, cujo interior era onde o espiel da luz se acalmou. Rohakan riu em silêncio. Meu espírito não é prejudicial, então não se preocupe. Dessa forma, você também manterá sua promessa. Efereno, Sílvia. Eu cortei as palavras de Rohakan. Volte. Eles hesitaram, mas não deveria haver testemunhas para o próximo desenvolvimento. Se você for pego nisso, poderá morrer. Eu pedi na voz mais fria e dominadora que eu poderia reunir. Rohakan gemeu. Embora inicialmente estivessem congelados, logo assentiram. Vá, basta seguir meu aço. Para garantir que eles não se perderiam na barreira, confiei meu aço de madeira de guiá-los. Sílvia, de trás de mim, sussurrou. Não perca. Ir. Não havia como perder, mas eu também não conseguia ganhar. Afinal, não lutaríamos. Se você não se mover dentro de 3 segundos, será sancionado para medidas disciplinares. Efereno e Sílvia saíram, seguindo meu aço. Farfalhar, farfalhar. O som de seus passos ficou mais longe, mais longe. Em algum momento, eles desapareceram. Um vento frio e seco soprou, causando a bainha das minhas roupas e cabelos vibrar descontroladamente. Rohakan olhou para mim com seriedade em seus olhos. Com certeza parece que você trabalhou duro. Sua mana é gentil em comparação com antes. A qualidade da mana era algo que poderia ser melhorado com esforço. Você ainda parece estar ficando mais jovem. A expressão de Rohakan endureceu por um momento. Eu pronunciei algo que penetrou em seu segredo. Afinal, suas sobrancelhas franziam. Você está tentando brigar? Eu não quero matar um estudante meu. Não seria bom provocar um ao outro. O que? Eu não conseguia vencer Rohakan. Não foi por falta de crescimento ou da necessidade de um pouco mais de tempo. Eu provavelmente não seria capaz de vencê-lo até o dia em que morri. Parecia uma provocação? Foi apenas um aviso. Isso é temeridade. Temeridade. No entanto, meu corpo não recuou. Mesmo que quebrasse, nunca se dobraria. Eu não conseguia abandonar meu orgulho ao enfrentar alguém tão poderoso que transcendeu o mundo. Obviamente, era a personalidade de Dekulén, mas foi isso que eu gostei. O mundo sempre influenciou facilmente Kim Vogin, devido à sua falta de crenças pessoais. Temeridade. Fechei os olhos e agarrei a situação atual. 15 dos meus 20 aços de madeira ainda estavam vagando pela montanha. 157 pessoas estão enjauladas dentro de sua barreira e 93 pessoas saem dela. 23 pessoas querem quebrá-la e 37 desceram a montanha.
Uma rede de cerco já foi estabelecida a nordeste e sudeste, e os cavaleiros imperiais estão lentamente ao redor da área. Abri meus olhos, encontrando o olhar de Rohakan concertado em mim. Você está ganhando tempo. Não tenho intenção de deixar você fazer isso. Ele evocou Mana. Com apatia, respondi. Vá para o noroeste. A defesa ainda é um pouco fraca. A mágica que ele estava preparando foi instantaneamente perturbada. Seus olhos se arregalaram tanto que pareciam que estavam prestes a sair. O que? Mas esteja avisado. Esta é a última vez que deixei você ir. Continuei na esperança de garantir que ele teria mais cuidado na próxima vez. Ele precisava evitar ser morto ou pego pelo Império por suas atrocidades fora de sua cegueira por seus filhos. Rohakan arranhou a parte de trás do pescoço e respondeu. Isso é por causa dos velhos tempos. Não tenho carinho pela pessoa que matou a Imperatriz Dovagir. Ok, claro, você não faria, mas você não está curioso para saber por que estou aqui. Eu sou. Bem, você acreditaria em mim? Como seu professor, eu te abandonei. Você veio para destruir o templo. Eu perguntei assertivamente. Rohakan ofegou. Você mudou. Não tenho tempo para conversar. Saia. Ok. Ele se virou, mas parou depois de alguns passos e olhou por cima do ombro. Deculém. Sim. Você acredita em Deus? De certa forma, isso foi aleatório. No entanto, foi algo que penetrou no núcleo da missão principal. Eu respondi. Eu acredito apenas em mim mesmo. Eu não acreditei em Deus. Como Deculém e como Kim Vojin. Essa crença não havia mudado. Haha. Então Rohakan sorriu suavemente. Essa é uma boa atitude. Pegue isso. Ele me entregou um livro. É uma história sobre certos fanáticos neste mundo. Leia-o a qualquer momento. Exploração da Terra da Extinção. Descrição. Este livro de exploração foi escrito por Rohakan. Ele registra o comportamento dos fanáticos que atravessaram a Terra da Extinção. Categoria. Publicação especial. Efeito. Eu coloquei no meu bolso. Adeus. Ele absorveu o elemento do vento em seu corpo e ativou certa grande mágica de destruição. Após o lançamento, atingiu o chão várias vezes, devastando todo o local até que toda a área fosse distorcida, como se fosse atingido por um raio. Depois disso, ele foi para o noroeste. Acho que começará a partir de agora. Pouco a pouco, Real Nomeado estava aparecendo. Slayer Imperatriz Rohakan, recruta Hodran, grande ancião Zektan. Até Efereno e Sylvia levariam pelo menos 2 anos para se juntarem ao seu nível. O mundo estava largo e a missão ainda estava apenas começando. Complete a história de Rohakan. Adquiriu um catálogo de itens. Moeda da loja 1. O catálogo de itens foi uma recompensa especial. Eu pensei que era dado apenas aos jogadores, mas o resultado declarou o contrário. Eu planejava usar isso mais tarde. Aquele velho é tão meticuloso quanto uma serpente. Quando Rohakan saiu, ele destruiu quase toda a área. Não foi um blefe inútil para mostrar sua grandeza. Eu sabia o que ele pretendia. Foi um álibi para nós dois. Também chamei os aços de madeira para se espalhar por todo lugar para jogar junto com seu plano, começando minha parte do trabalho. 19 pedaços de aço rasgaram a terra e a vegetação, já trituradas mais uma vez. As plantas foram imediatamente cortadas por sua raiva, e a vizinhança do chão em que fiquei uma tragédia indescritível. Tal foi o resultado de liberar minha mana à força. Dezenas de cavaleiros subiram a montanha liderada pelo cavaleiro do Sagrado Coração, Lavaine, e pelo vice-comandante dos Cavaleiros Imperiais, Isaac, que se juntou mais tarde. Quase todas as forças do continente se reuniram na Montanha das Trevas. Enquanto correram em busca de traços, logo sentiam poderosas ondas recorrentes de magia. Está vindo do norte. Siga-me. Isaac previu seu epicentro com sua sensibilidade única. Para ele, a barreira era apenas um obstáculo. Pouco tempo depois, no entanto, eles detectaram uma presença descendo a encosta da montanha. Quem vai lá? Eles imediatamente desenharam suas espadas, se apontaram para a figura. Esses passos se aproximaram dos cavaleiros sem hesitar.
Todo mundo ficou tenso, mas logo suspirou em alívio. Professor Decoulin. Isaac murmurou. O professor-chefe da Torre Mágica da Universidade Imperial, Decoulin. Seu passo ainda estava cheio de graça, mas ele carregava fadiga tão pesado que ele não conseguia escondê-lo. Sua aparência também estava sujada, com base nos padrões de Decoulin. O que aconteceu lá em cima? Isaac perguntou. De pé em frente aos cavaleiros, Decoulin permaneceu em silêncio por um momento. Professor, por favor, diga-nos. Decoulin parecia que seu orgulho estava ferido, exibindo uma performance que poderia enganar alguém. Depois de um tempo, ele disse, eu o perdi. Perdido? Rohakan. Decoulin recuperou seu silêncio. Ele desceu a montanha, deixando-os para trás em frustração. Isaac franziu a testa enquanto olhava para sua recuperação. O que ele está dizendo? Ele tinha as habilidades para pegar Rohakan. Isso é impossível. Ele é apenas arrogante. Vamos lá, vamos subir. Nas palavras de Lavani, elas correram para cima como cavalos incansáveis, seus avanços tão rápidos quanto o vento. Depois de um tempo, ocorreu sobre eles. Esse foi uma paisagem assustadora que os deixou sem palavras. Na frente deles estava um poço de destruição absoluta. Cada centímetro da área havia sido impiedosamente dizimado, com as crateras esticadas pelas terras até onde seus olhos podiam ver. Em toda a sua vizinhança, as cinzas, traços de magia e gotas de sangue estavam espalhadas e misturadas. O inferno seria assim? Os cavaleiros ficaram momentaneamente surpresos com a cena violenta, mas o vice-comandante Isaac, que se sentiu primeiro, gritou. Se a batalha deles resultou nisso, Rohakan deve ser ferido. Dívida em 3 esquadrões e persegui-lo. Considerando a força de Rohakan, eles formaram uma unidade e foram divididos em 3 grupos. Eles entraram nas direções noroeste, norte e nordeste, respectivamente. A polícia encontrou Sylvia e Fereno assim que descendo a montanha e imediatamente os levou para a estação. Puxa, você diz que nada aconteceu. Na sala de interrogatório da Divisão de Investigação e da Divisão de Violência, o investigador de cabelos encaracolados perguntou a Efereno. Ela assentiu. Sim, isso é impossível. Você conheceu Rohakan, então não há como nada acontecer. O Efeneno estava sendo interrogado. Sylvia estava com eles quando chegaram, mas o interrogatório de Sylvia terminou em 3 segundos. Nada realmente aconteceu. Isso é uma mentira. Eu vejo mentiras na sua cara, garoto. Ele riu quando ela apertou a barra do manto. Ela ainda estava carregando a carta de Rohakan no bolso. Se você não falar, você pode ir para a prisão. Ela apertou os dentes. Ela não era do tipo para gritar ou confessar, mesmo que fosse Rohakan. Com um sorriso sinistro, ele riu de desdém. Ei, você está aí. Vamos começar a pesquisa corporal. O quê? Você não pode estar falando sério. O quê? Você continua contando mentiras, então temos que pelo menos pesquisar você. Eu não sou um criminoso. Uma busca corporal é. Você não sabe de nada, garoto. Não importa se você é um mago da torre da Universidade Imperial. Escondendo até os menores detalhes sobre um criminoso no nível da besta escura é um crime em si. Quando o investigador gritou, a porta da sala de interrogatório se abriu violentamente, quase quebrando-a, fazendo com que ele se torne surpresa. Que diabos? O interrogatório ainda não acabou. Quem abriu a porta? Ele logo ficou cara a cara com o nobre se aproximando. Professor Decoulin. O investigador manteve a boca fechada enquanto Decoulin olhou para ele e Efeneno alternadamente antes de voltar aos seus sentidos. Oh, chefe professor. Acabei de ouvir o relatório da sua batalha com Rohakan. Você está bem? O que o leva aqui? O que me traz aqui? Seus olhos se estreitaram bruscamente sobre ele, fazendo parecer que ele estava interrogando o investigador o tempo todo. Sim. Você levou 2 dos meus alunos aqui. Oh, sim. Ela agora está confortavelmente descansando no sofá lá fora. Ele respondeu, mas Decoulin já sabia disso. Sylvia estava sentada no sofá, dormindo. No entanto, ele teve que encerrar esse caso de tal maneira que não deixasse nenhuma lacuna. Tenho certeza de que disse 2.
Sim. Venha, Efeneno, disse Deculém, fazendo com que o investigador confuso pular. Você não pode. O silêncio de Deculém dominou o local. Assustado com a pressão que ele emitiu, o cara de cabelos encaracolados continuou, sem ser convidado a fazê-lo. Aquele garoto está escondendo alguma coisa. O que é? Eu estava prestes a... Deculém olhou para o investigador em silêncio. Seus olhos azuis tinham o talento para fazer as pessoas se sentirem sufocadas. Nome, disse ele. Seu nome. É isso. Não me faça perguntar 3 vezes. O olhar de Deculém o levou para cima e para baixo. Arrogante. Eu. Sinto muito. Meu nome é Ekron. Naquele momento, a pessoa responsável entrou correndo como se tivesse acabado de ouvir a notícia. Professor, você está aqui. Ei, bastardo, o que você está fazendo? Curva-se. Ele foi quem lutou ferozmente com aquela besta negra. Sim, eu estava prestes a fazer isso. Os dois se curvaram ao mesmo tempo. Não mostrando sinais de interesse por eles, Deculém conversou com seu aluno. Efeneno, levante-se. Ok, o Efeneno se levantou timorosamente. Silvia havia acordado e estava esperando perto da sala de interrogatório até então. Vamos. Adeus. Deculém desceu o corredor e a polícia inclinou a cabeça enquanto passava por eles. Silvia parecia familiarizada com o tratamento, mas o Efeneno não estava acostumado a ele. Havia 2 carros lá fora. Um pertencia a Silvia e o outro pertencia ao Deculém. Efeneno. Antes de entrar no carro, Deculém se voltou para o Efeneno. Sim, esse investigador tirou alguma coisa de você. No. Eferene pegou a letra no bolso dentro de sua túnica. Deculém assentiu como se estivesse satisfeito. Bom trabalho. Se você fez uma promessa, precisa mantê-lo. Deculém entrou em seu carro, mas antes que ele pudesse fechar a porta, Eferene perguntou. Como foram as coisas? Silvia também parecia curiosa. Deculém respirou fundo e respondeu. Você não precisa saber. A voz de Deculém estava encharcada de fadiga. Foi a primeira vez que Efereno e Silvia o ouviram parecer assim. Vá, não conte a ninguém hoje. O motorista de Deculém fechou a porta do passageiro, entrou no carro e saiu. Silvia se entrou. O Efeneno estava sozinho na calçada, olhando para o carro. Você quer uma carona? Está tudo bem. Vou andar. Eu fico enjoo se eu andar em uma carruagem ou um carro. Ok. Vroom. O motor do carro de Silvia começou. Ambos os veículos desapareceram rapidamente pela estrada e Efeneno, assistindo com inveja, moveram as pernas. Suspirar. O vento desta noite foi um pouco pesado. Ela passou por uma situação dramática demais e ouviu muitas histórias. Todo seu corpo parecia encharcado em águas piegas. Haha! O riso saiu de seus lábios. Pela primeira vez em sua vida, ela conheceu uma pessoa que reconheceu seu pai. E foi Rohakan de todas as pessoas, o pior criminoso de seu tempo. Se eu não entregar a carta dele, meu corpo não explode, certo? Foi um dia complicado para o Efeneno. Isso é realmente sufocante. Eu quero chorar. Silvia olhou para o cenário do lado de fora de sua janela de carro aberto, mas logo fechou os olhos enquanto sentia o vento soprando. Ela se lembrou da voz dele, que já ouvirá em Berst. Isso não é nada para se surpreender. Minha arma e magia são especializadas em matar. O que este mundo precisa, Silvia, é um talento em bruxa como o seu. A magia não foi feita para matar pessoas. Seria melhor se você se lembrar disso. Palavras de Deculém. Na época, ela pensou que ele estava elogiando seu talento. Agora que ela havia percebido seus esforços, no entanto, parecia um pouco diferente.